Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre história, trama e narrativa. Muita gente usa o termo história de uma forma muito abrangente, ou mesmo usa história, trama e narrativa como sinônimos, mas não é bem assim. E saber as diferenças entre um e outro é muito importante para um autor, né? Isso ajuda ele a entender melhor o seu trabalho e aumentar a sua produtividade também. Vamos lá então. História, falando de maneira bem superficial, é uma sequência de acontecimentos. Quando a gente vai contar para alguém sobre o que é um filme, por exemplo, a gente tende a se prender mais à história. Vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor. Nessa história, o protagonista mora com os tios numa fazenda num planeta desértico, acaba indo lutar ao lado dos rebeldes contra o Império do Mal, descobre que tem poderes especiais e acaba destruindo a principal arma dos vilões. Isso é uma história, é mais ou menos o que a gente lê nas sinopses das capas de filmes e nas revistas, né? A noção de trama já é um pouco diferente. É só pensar no significado da palavra trama, no sentido da tecelagem mesmo, né? Trama significam vários fios entrelaçados de formas diferentes. Na verdade, num sentido mais estrito, a trama são os espaços formados pelos fios entrelaçados, né? Da mesma forma, na literatura, a trama se refere à relação de causa e efeito. Ficam claras as conexões entre um acontecimento e outro. Se a gente pegar aquele primeiro exemplo e agora pensar nos aspectos da trama daquela história, fica mais ou menos assim. O fazendeiro adquire um robô e nesse robô está escondida uma mensagem. Essa mensagem o leva a um antigo guerreiro e esse guerreiro explica para ele melhor sobre a luta entre o grande império e os rebeldes e isso deixa tentado a lutar do lado dos rebeldes, mas ele fica indeciso. Ele só efetivamente sai do seu planeta para lutar do lado do bem quando o império rastreia a sua fazenda, queima a fazenda e mata os seus tios. E é claro que a descrição da trama leva bem mais tempo do que a descrição da história, uma vez que a gente tem que ficar atento aos porquês de cada coisa, né? Então por isso que o trecho que a gente vai usar de exemplo aqui é bem mais curto do que o da história que a gente conseguiu resumir do início ao fim. Sobre essa diferença entre história e trama, existe um exemplo bem sucinto, mas muito claro, que foi elaborado pelo escritor Eduardo Morgan Fossa. O rei morreu e aí a rainha morreu. Isso é uma história. O rei morreu e logo depois a rainha morreu de tristeza. Isso é uma trama. Já a narrativa tem a ver com os recursos que o autor vai lançar a mão para transmitir essa história e essa trama para o leitor. E aí entra o trabalho dos elementos básicos da narrativa, né? Personagem, tempo, espaço, enredo, foco narrativo. E tudo isso vai ser usado para manter o interesse do leitor, para mexer com as emoções do leitor, para explicar melhor as coisas, né? E aí, como exemplo, a gente aumenta a nossa lupa e pega um trecho bem menor da saga do fazendeiro para explicar o que é uma narrativa. Luke fez um pouco mais de esforço para retirar algo que percebeu que estava preso nas reentrâncias do robô. Aprofundou um pouco mais sua ferramenta no compartimento e caiu para trás surpreso quando uma mensagem holográfica começou a rodar. Então, assim, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que a história é o que acontece, a trama tem a ver com por que as coisas acontecem e a narrativa é como as coisas acontecem. Entender essas diferenças pode ajudar o autor a identificar as forças e as fraquezas do seu trabalho e também identificar em qual dessas etapas uma boa ideia pode estar se perdendo. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!